Muito bom, seguindo em frente com a nossa Masechet Sukkah, a gente está no Daf Zayin Amud Bet, Amarav Hizda. Então, parece lembrar o seguinte, Amarav Hizda Amaravimi, falou Rav Hizda em nome de Avimi, Machatzelet Arba Umashu Materet Besukkah. Se eu tiver uma esteira, ou digamos, vamos chamar isso de uma tábua, é uma esteira, mas o ponto aqui ele quer fazer a parede da Sukkah dessa forma. Se eu tiver uma esteira com 4 tefachim e mais um pouco, já cacheriza a minha Sukkah. A minha Sukkah que tem que ter uma parede de 10 tefachim, se eu tiver uma de 4 e pouco, já é suficiente. Por quê? Mishum Dofen, como porta. Como? Echiavid, como eu faço para 4 e pouco representar 10? Talelei baemtza, pachod mishlosha lemata, pachod mishlosha lemala. Eu coloco ela no meio. Eu coloco as estruturas da sucá em volta, coloco essa tábua de 4 e pouco no meio da parede, certo? No meio da parede da altura. Ela vai de um lado até o outro da parede, mas eu coloco ela no meio da parede na altura. Já que ela tem 4 e pouco, eu posso colocar ela a um pouco menos que 3 do chão, um pouco menos que 3 do schar em cima. Vechopa chomeshoshá que lavudamem. A gente tem uma halakha que diz que sempre que tem menos que 3 tefachim de distância entre a parte de baixo, por exemplo, aqui, da nossa tábua até o chão, e menos que 3 tefachim de distância da parte de cima da tábua até o schar, menos que 3 a gente chamou de lavud. Lavud é uma das halachot de Moshe Sinai, certo? Uma halakha que foi passada diretamente para Moshe Rabbeinu no Ar Sinai. E ela diz que quando tem menos que 3 tefachim, é considerado virtualmente fechado. Então, se eu tenho uma tábua de 4 e pouco, menos que 3 para baixo, menos que 3 para cima, dá 10 tefachim. Então, eu tenho uma parede de 10 tefachim. Mesmo que visualmente não, virtualmente eu tenho. Pshita, Fagmaná, é óbvio, por que não? Qual a novidade? Tipo, se eu parar para pensar, eu poderia chegar nessa conclusão sozinho. Qual a reduz dele? Qual a novidade? Mal de tema que eu poderia pensar. Had levud, amrinan, trei levud, lo amrinan, kamash melan. Eu poderia pensar que eu posso falar levud para um lado só, mas levud para os dois lados, talvez não. Talvez a alahá de levut serve só quando eu quero puxar, falar que um lado é virtualmente fechado, mas para os dois lados, talvez não foi falado sobre isso a alahá Moshe Sinai. Kamash Milan, que a alahá Moshe Sinai de lavud, ela é válida também para dois lados. Meitve, pergunta Gemara. Aparece na Braita o seguinte: Machatzelet shiva o macho materet besukah mishum dofen. Aparece na Braita que se eu tiver uma machatzelet, se eu tiver uma tábua, uma esteira de 7 e pouco, eu consigo cacherizar a minha sucá, certo? Como parede. Parece que precisa ter 7 e pouco. 4 e pouco não é suficiente. Por que 7 e pouco? Aparentemente, porque eu tenho que ter 7 e pouco, porque eu só posso falar levudo para um lado. Ou seja, 7 e pouco podem vir a 10 com a alacá de levudo para baixo ou para cima, mas não para os dois lados. Então, a pergunta para o que foi dito antes, responde a Gemara aqui, Tanya e Besuká Gdolá. Fala, não, o que está dito aqui, 7 e pouco, está se tratando de uma sucá alta. Se eu tenho uma sucá alta, que ela tem, por exemplo, 15 tefachim, 20 tefachim, então essa 7 e pouco não consegue chegar a menos que 3 de cima e menos que 3 de baixo. Já que ela é alta, eu só consigo completar de um dos dois lados. Por isso, essa braita falou que precisa de 7 e pouco. O Maika Mashmelani, qual o reduz dessa braita? O que essa braita vem inovar pra gente? De Meshashim Falot, Milemala Lemata, Kirabiosi? Será que essa braita vem ensinar que eu posso fazer uma sucá que ela tem uma machatzela de 7 tfachim e mais 3 embaixo fechado de lavud, como o Rabiose falou? Isso eu já sei. Eu já sei que se eu tiver uma altura de uma parede de 10 tfachim, seja 10 fahim completos, seja 10 fahim formados de 7 e 3 de lavud. Eu sei que isso serve de parede, igual o Hidush. O que a Mishnah, que essa Braita vem falar pra gente? Como Rabiossi? Amarabiami, fala Rabiami, desculpa, a resposta, que Rabiossi é a resposta. O Hidush da Braita é que a Lacha é como Rabiossi, que se eu tiver, por exemplo, no schach lá em cima, uma abertura entre o schach e a parede de 3 fahim, um pouco menos que 3, e uma parede de 7, cheguei numa parede de 10, mesmo que para baixo está tudo aberto, a sucata que cheirar. Então, o reduz dessa braita, que ela é como Rabiose, que se tiver 7 mais 3, 10, já está kasher, tanto embaixo quanto em cima, mesmo que vai ficar um espaço aberto, muito aberto embaixo. Diferente de Chachamim, que falaram que de cima para baixo, eu não posso ter uma abertura de 3 fahim embaixo, porque se eu tenho uma abertura de 3 fahim embaixo, que os animais passam, isso daqui está inválido. Então, a braita vai ensinar que ela é como Rabiose.
Ama Rabiami, fala Rabiami, pas arba o macho, matir basuka mishum dofen. Fala Rabiami, se eu tiver uma tábua de 4 tfachim e pouquinho, eu posso usar ela de parede da suká, porque 4 e pouquinho, o que que eu faço? O mukim lá, pachom mishoshat tvachim samuch ladofen, vechol pachom mishoshat samuch ladofen, que lavudami. Eu coloco ela a menos que 3 tfachim da parede, e quando ela tem menos 3 fahim das estruturas da sucá, os 4 e pouco, mais 3 menos, um pouco menos que 3 chega numa largura de 7 e 7 tá kasher. Perguntaram lá, mas igual o Hidush, é o que a gente vem falando até agora, que eu posso usar as alachot de levud para kasherizar a minha sucá. Responde a Gemara, Kamashmalan, Tiur, Meshech Sukkah Ktaná, Shiva. Responde a Gemara, aqui eu não estou falando quando eu quero fazer uma parede de cima para baixo, eu estou falando da parede lateral. A minha parede lateral não tem que ter 7 tefachim fechados, ela pode ter 4 tefachim e pouco fechados e mais 3 de lavud. E daqui a gente aprende que a largura da minha sucá, a largura mínima da minha sucá é de 7 tefachim. Uma sucá que tem 7 tefachim, ela está cheirando. E o Taina Mudalev, seguindo em frente para a próxima Mishnah. Um minutinho, uma pausa. Certo, vamos lá. Próxima Mishnah. Fala para a gente a Mishnah o seguinte. Irhik et asikuch min advanot loshat vachim psula. Agora a gente está falando do schach. Se eu tenho meu schach lá em cima, bonitinho, tudo como se deve, schach kasher, e etc. Mas eu tenho um buraco, um espaço entre o schach e a parede de 3 tfachim aberto, certo? Não é que tem um schach inválido lá. Eu tenho um buraco mesmo, dá para ver o céu. Tem um buraco de 3 tfachim de largura, a suká está psulá. Certo? Aquela alahá que a gente viu de Dofenakumá, de 4 amot, a gente vai ver na continuação, ela serve só quando eu tenho um schach inválido, dá para chamar ele de continuação da parede. Mas se eu tenho um buraco de 3 tfachim, que já não dá para falar mais alahá de lavud, então essa suká está inválida, porque é como se, quer dizer inválida, quer dizer que essa parede é desconsiderada. Se eu tiver outras 3 paredes em ordem, tudo bem. Mas se o meu schach está lá no meio, e em volta do schach tem 3 tfachim para todos os lados, então as paredes não se juntam ao schach, é como se eu tivesse uma suká sem paredes. Bait nifchat, eu tenho uma casa que o teto caiu, vesikech al gabav, e eu coloquei schach no lugar das telhas que caíram, e mesh minakot elasikuch arbamot psula. Aqui está se tratando que no meio do teto da minha casa, as telhas que ficam no meio caíram, e eu substituí elas por schach kasher, mas as telhas em volta ainda estão lá. Então aqui eu tenho 4 amot. Se eu tiver 4 amot entre os schach e a parede está inválida, mas menos que 4 amot, está kasher, porque a gente fala alahá de dofenakuma. Então, quando eu tenho ar, eu posso ter até 3 tfachim, que são 24 centímetros. Quando eu tenho schach pasul, por exemplo, eu tenho as telhas em volta, eu posso chegar até a 4 amot, que são 2 metros mais ou menos. Vehen chater shimukefet achsadra. Assim também, se eu tenho um pátio, que ele tem uma achsadra, o que que é isso? Tinha aquelas casas antigas que elas faziam uma letra het. A casa não era só uma casinha fechada, um quadrado, ela ia em volta, ela passava dos dois lados, certo? Vamos fazer aqui o nosso desenho, aproveitar para desenhar. Eu tenho, por exemplo, aqui uma casa que ela forma uma letra het, tudo em volta. E aqui, na frente dessa casa, eu tenho uma mirpeset, certo? Eu tenho aqui não uma varanda, porque é no térreo, mas eu tenho aqui uma parte coberta com só a cobertura. E dentro tá, essa parte aqui em volta, ela é uma cobertura, e aqui tem um pátio, tem um gramado, algo do tipo. Então fala a Mishnah o seguinte, Hatzer shemukefet achsadra. Se eu tenho aqui um Hatzer, que ele está envolto por uma achsadra, essa entradinha da casa que ela é coberta, não tem paredes aqui, a gente vai ver exatamente o que tem, não tem parede na parte externa, tem as paredes da casa. E agora eu fiz dessa parte aqui no meio a minha sucá, coloquei, cobri aqui tudo com schach. Então fala Mishnah o seguinte, Vechem Hatzer shemukefet achsadra. Se essa achsadra que é um schach não kasher, certo? Essa daqui é um teto, é uma cobertura. Se tem menos que 4 amot, entre o schach que está aqui no meio e a parede da casa, então a sucata ksherá, certo? Porque eu tenho menos que 4 amot.
סוכה גדולה שקיפו בדבר שמשחקים בו, אם אשתחתיו 400, psulá. Assim também, se eu tenho uma sucá grande, que eu coloquei em torno da sucá, nas partes de cima do schach em volta, schach pasul, até 4 amot está em ordem. Menos, até 4 amot está em ordem, mas se tem 4 amot, então o meu schach não chega na parede, é como se fosse uma sucá sem parede e está inválido. Fala, Gmará. Konali Lamali. Eu falei aqui várias alachot ligadas ao din de 4 amot, certo? A nossa Mishnah falou 3 alachot que, se eu tenho menos que 4 amot entre o schach e a parede, tá kasher. Se eu tenho mais que 4 amot inválidos, tá pasul. A gente falou sobre o caso da Beit Nifrat, a casa que caiu o teto no meio. A gente falou sobre o Massuká, que eu faço aqui no meio, o pátio, que em volta eu tenho o schach não kasher e aqui a parede da casa. E a gente falou sobre o Massuká grande, que eu coloquei schach pasul em volta. Pergunta, Gmará, você falou 3 vezes a mesma alahá. 3 vezes você me falou que se eu tenho uma separação de 4 tfachim, desculpa, de 4 amot entre os schach kasher e a parede, com o schach pasul, está inválido, menos que está kasher. Para que eu preciso falar 3 alahot? Preciso falar as 3. Por quê? Se a Mishnah falasse só o caso da casa que caiu a parte interna das telhas, eu pensaria que, olha, as paredes da casa são feitas para o lado interno, certo? As paredes que eu construo é para quem está dentro. Então, talvez, nesse caso, que eu estou dentro da casa e a parte do teto no meio caiu e eu tenho até 4 amot, as paredes servem de sucá, servem de paredes para minha sucá, porque essas paredes foram para quem está dentro, para a parte interna. Então aqui eu posso falar a nossa alahá de dofenakumá, que as paredes da sucá, elas entortam e elas vão para a parte que é chamada schach pasul, as telhas que estão em cima que não são ksherot, e chegam até os schach kasher. Porque as mechitzot foram feitas para a parte interna da casa. Aval chatzera mukefet sadra, mas no caso do meu chatzer aqui, certo? O caso que a gente tem aqui, um chatzer, de mechitzot lav sadra vide. Essas mechitzot, as paredes da casa, não foram feitas para a parte externa. As paredes da casa são feitas para a parte interna da casa. Então eu pensaria que nesse caso eu não falo do fenakumá, aí maló, tzricha. Então a Mishnah tem que vir dizer, não só na casa que caiu a parte de dentro do teto, as paredes fazem do fenakumá, também no caso da arsadra. E se a Mishnah tivesse falado somente esses 2 casos, eu pensaria, Mishum desrachan tzrach kasheru. אבל סוכה גדולה שכיפור בדבר שמשחקים בו, וסככה סכך פסורו, אימה לא, צריכה. Se eu tivesse só esses 2 casos, eu pensaria o seguinte, pensaria, olha, aqui é válido, nesses 2 casos, serve de sucá, por quê? Porque a minha casa, a parte que é construída e não é kasher, e não serve de sucá, não é schach pasul, é um schach. Desculpa, não é um schach pasul, é um schach que nesse momento não vale como schach, porque ele foi construído como casa. São tábuas de madeira que, na teoria, se eu usasse eles, milechatchila, como suká, eles valeriam, mas já que eles foram construídos como casa, e agora, nesse momento, eles estão lá como o teto da minha casa, então o schach está inválido. Ele não serve de schach, mas ele serve pelo menos de dofenakumá. Mas se eu tinha uma suká ksherá, que eu coloquei em torno da sucá, em cima do schach, algo que não vale como schach, ou seja, eu fui lá e coloquei pedaços de metal, eu fui lá e coloquei roupas, coisas que não é um schach, que não serve porque ele foi colocado como teto de casa, não serve de schach porque ele é inválido na essência dele, então talvez aqui eu não falo do ofenakumá, talvez a alahá de ofenakumá só é válida quando é um schach que na teoria seria kasher, mas ele está inválido por um motivo secundário, porque ele não foi colocado como schach, ele foi colocado como teto da casa. Kamash Melan que não, Kamash Melan que a alahá de ofenakumá ela é válida mesmo para um schach essencialmente inválido. Bom, Amaraba, fala Raba o seguinte: acho que Lerabanan de Beirav, de Atveika Amri. Certa vez eu encontrei os alunos da casa de Rav, que eles estavam discutindo o seguinte assunto. Eles estavam falando a seguinte alahá. Avir posel beshlosha, schach pasul posel bearba. Eles falaram o seguinte: Avir, se eu tenho ar, ou seja, não tem schach no meu teto, se eu tiver 3 fahim, está inválido, já não está kasher.
Mas schach pasul, mas, por exemplo, pedaços de metal, estacas de metal, invalidam com 4 tfachim. Schach pasul, 3 tfachim. Desculpa, avir, ar, invalida com 3 tfachim. E schach pasul com 4. Então, se, por exemplo, agora não estou falando na parte dos cantos da açúcar. No meio da açúcar, se eu tenho uma açúcar construída como se deve, e no meio dela tem 3 fahim que vão de um lado até o outro da sucá, que não tem schach. Por algum motivo eu coloquei as tábuas, coloquei as esteiras, coloquei as folhas lá em cima e ficou um buraco de 3 fahim. Buraco de 3 fahim aberto, invalida a sucá. Se fosse schach pasul, invalidaria a sucá com 4 fahim. Vamina leuana, e eu falei para eles que não. A vir depois de Beshloshaminá errou. Da onde vocês sabem que o ar invalida açúcar com 3 fahim? De onde vocês aprenderam isso? Detalhe do que está escrito na Mishnah. Da nossa Mishnah que disse que se eu tenho 3 fahim entre a parede e os har, 3 fahim abertos, a açúcar está inválida. De lá vocês tiraram a medida de 3 fahim. Então, se for assim, schach pasul nami. Se for assim, schach pasul, um schach que ele é um schach não kasher, metal, por exemplo, loliv salela be'arba amot, ele não deve invalidar açúcar, a não ser que ele tenha 4 amot, e não 4 tfachim, como vocês estão falando. Por que a Mishnah disse com relação a schach pasul no canto da açúcar? Detnan, vai nifrat vesikech al gabav, imesh ben asikuch lakot el dalet amot, psulá, uma casa que tem a Mishnah disse um exemplo, que caiu a parte do meio do teto, e eu coloquei lá as kasher, e se eu tiver 4 amot entre os kasher e a parede, tá kasher. Certo? Então a gente vê que Schach Pasul, ele serve até 4 amot. Quando ele tem 4 amot, ele começa a invalidar. Então no meio da açúcar, a mesma coisa. Do mesmo jeito que no lado da açúcar o ar invalida com 3 fahim, assim também no meio, o Schach Pasul que invalida do lado da açúcar com 4 amot, assim também no meio. Se eu tiver 4 amot de Schach Pasul, ele invalida meu açúcar. Mas se eu tiver só 4 fahim, não. Assim Rabba falou para os alunos de Rabba. Ve'amruli, e eles responderam, Bar minadeai. Falou, não. Essa Mishnah não é prova para o que você está falando. Essa Mishnah que disse que 4 amot somente invalida dos lados, somente quando eu tenho 4 amot, que são 2 metros, e não 4 tfachim, como a gente está falando, o motivo lá é outro. Deai, Rav Shmuel Amritanbayu, porque Rav e Shmuel explicaram essa Mishnah não como Schach Pasul, Mishum Dofen Akumana Gubá. O motivo que eu posso chegar até 4 amot na lateral é pela Lachá de Dofenakuma, que a minha parede é como se ela entortasse e cobrisse essa parte também do Schach Kasher. Mas, se eu tenho no meio da açúcar Schach inválido, invalida mesmo com 4 tfachim, já invalida e não 4 amot, porque eu não tenho a possibilidade de falar Dofenakuma. Dofenakuma serve na parte que é conectada à parede, mas não na parte que é central no meio da açúcar. Então, do lado, falaram, os alunos de lá falaram o seguinte: se eu tenho 3 tfachim abertos, isso invalida açúcar tanto do lado quanto no meio. Porque 3 tfachim já não dá para falar lavud, é um lugar aberto, invalida minha açúcar. Se eu tiver 4 tfachim de schach pasul, que não está aberto, mas é um schach inválido, então no meio isso invalida. Do lado, só se tiver 4 amot. Porque do lado que eu tenho a Lachá de Dofenakuma, com 4 amot é inválido, mas menos que 4 amot, isso daqui não está inválido.